Já pensou em trabalhar como personal trainer nos Estados Unidos? Vários elementos tornam o mercado norte-americano muito atraente para esse tipo de profissional. Com mais de 330 milhões de habitantes e cerca de 20% da população matriculada em academias, em um contexto econômico que, além disso, tem uma renda per capita média de US$ 6.000 por mês, os Estados Unidos têm muita gente com dinheiro sobrando para gastar com academias, mas também com personal trainers. Enquanto isso, no Brasil, que tem uma população quase 45% menor que a americana e apenas 5 ou 6% dos habitantes frequentando academias, o contexto é de renda per capita média de apenas US$ 750 por mês. Em média, o que um americano ganha em um mês, um brasileiro não consegue ganhar em um ano. Todas essas condições conferem enorme vantagem ao mercado fitness americano. Mas como é que faz para atuar como personal trainer nos Estados Unidos? Será que precisa de ter carteirinha do CREF? Tem que revalidar diploma? Tem taxa de personal nas academias? Quanto é que ganha, afinal, um personal trainer nos Estados Unidos? Para saber sobre tudo isso e muito mais, nós conversamos com Fernanda Rodrigues, uma brasileira que há mais de 10 anos atua de maneira muito bem sucedida como personal trainer nos Estados Unidos. Nessa conversa, ela explicou tudo o que é preciso saber para poder atuar legalmente como personal trainer nos Estados Unidos. Ficou curioso? Ficou curiosa? Então se liga nesse episódio porque tá imperdível. Sobe o som! Educação Física S.A., um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias. Fala, turma! Estamos começando mais um episódio de Educação Física S.A., o seu podcast sobre carreira, trabalho, mundo dos negócios na educação física e uma edição não só internacional, como mais do que especial. A gente fala muito sobre formação aqui. Em algum momento, talvez, na cabeça de muitos estudantes ou profissionais de educação física, pode passar a ideia de internacionalização. E hoje a gente vai conversar com a Fernanda Rodrigues, que trabalha na área de personal trainer nos Estados Unidos. Então, eu já quero abrir aqui o nosso podcast agradecendo muito pela generosidade da Fernanda em receber a gente, né? E já começar com uma pergunta que eu acho que é meio que o ouro, talvez o que os nossos ouvintes e pessoas que nos assistam estejam esperando, né, ao longo desse episódio de várias perguntas, mas como que surgiu a ideia, a possibilidade, a oportunidade, como que esse sonho que alguns brasileiros têm, como que você conseguiu colocar isso em prática e realmente está aí hoje atuando como personal trainer nos Estados Unidos? Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde. André, Kleber, muito obrigada por estar me recebendo aqui hoje. Estou muito honrada, estou muito satisfeita e é um prazer poder estar batendo esse papo aqui com vocês. Bom, pergunta interessante essa sua aí, André. Como que surgiu? Na verdade, surgiu a necessidade que eu mesmo tive de não encontrar profissionais qualificados. Então, quando eu percebi que eu estava apanhando aqui para poder encontrar alguém, para poder me treinar, foi aí que eu descobri que tinha uma falha aí no mercado e foi aí que eu me joguei nesse mercado, abracei esse mercado e, graças a Deus, me dei muito bem. E, Fernanda, nós conversamos antes em off, né? Uhum. Você estudava Direito e Educação Física antes de se mudar em definitivo para os Estados Unidos. Mas você já era uma praticante de esportes, porque você não começou a trabalhar como personal trainer assim que você chegou nos Estados Unidos, né? Uhum. Como é que foi a sua entrada nesse mercado de trabalho? Uhum. Sim. Como personal trainer, né? Isso. Então, como eu havia comentado com você, no Brasil, eu prestei os dois vestibulares para Direito e para Educação Física, mas aqui eu cheguei realmente sem graduação nenhuma. E a gente, quando chega aqui nos Estados Unidos, a gente abraça qualquer carreira, né? O que aparece na frente é babysitter, é bartender, o que aparecer na frente, a gente realmente abraça aquilo que aparece, porque temos contas para pagar. E, na verdade, quando eu vi que eu poderia sair desse trabalho que eu estava e entrar
na carreira que eu não pude exercer no Brasil, que eu não, por inúmeras razões que eu me mudei para cá antes, eu não perdi essa oportunidade. Eu já comecei a correr atrás das informações que eu precisava e já entrei logo no mercado. Eu gostaria de ressaltar aqui para vocês, o pessoal que está nos assistindo, que muita gente não sabe, mas as pessoas podem se tornar personal trainer aqui nos Estados Unidos da noite para o dia. Você dorme como babysitter e decide no outro dia ser personal trainer sem nenhuma certificação, sem nada, e simplesmente decidir que quer ser um personal trainer. Eu não fui tão extremo assim, mas eu meio que me atirei também de cabeça. Isso é uma coisa que choca, né? Muito Aqui no Brasil, por causa da cultura que nós temos, da faculdade e tudo mais. Você comentou que a pessoa dorme babysitter e pode acordar, por exemplo, personal trainer, né? Isso, então me diz assim, do ponto de vista prático, existe algum documento, alguma carteirinha, alguma certificação? Como que isso acontece? Então, veja bem, eu optei para trabalhar dentro do mercado americano. Americano, como a gente sabe, eles são muito detalhistas, eles pesquisam muito, eles verificam muito, principalmente contratação. Eles querem saber quem que é o profissional, onde que é formado, como que é formado. E realmente existe inúmeros, assim, durante a minha mentoria, eu sempre falo com os meus mentorados que são, assim, vários cursos que você pode tirar, vários certificados, inclusive escolas em português. E a gente tenta procurar aquela que é mais qualificada e mais bem vista no mercado. Ou seja, você pode trabalhar sem o certificado? Sim, pode. O que faz a diferença de você trabalhar sem o certificado e com o certificado? É simplesmente o seu background. Quando você tem um certificado, você consegue mostrar para o seu cliente que você está mais qualificado do que o outro que está sem o certificado. E aí vai, assim, os níveis de certificados, quanto mais alto, quanto mais exige o certificado, mais ele é reconhecido dentro do mercado. E as pessoas valorizam as instituições, empresas ou os clientes, quando eles buscam personal trainer, eles procuram saber as certificações e as qualificações? Isso é valorizado? Sim, não somente isso, mas também a parte do seguro, né? Quer saber se o profissional tem seguro para se caso aconteça alguma coisa. Eu dou um exemplo assim bem específico para os meus mentorados, é que, por exemplo, uma coisa é você tirar um certificado da Harvard e outra coisa é você tirar um certificado da PUC. São duas faculdades bem renomadas, porém, americano, na maioria, no geral, não conhece a PUC. Então, quando você traz algo que é conhecido para eles, é óbvio que eles dão mais crédito, né? E como eu mencionei anteriormente, cada certificado, ele tem um peso diferente dentro do mercado. Inclusive, também fora, Canadá, Europa, tem alguns certificados que também abrangem esses outros, essas outras partes também do mundo. Tá sem o áudio aí, Andrezão. Bom, e qual seria... Você falou que tem alguns mentorados, ou seja, pessoas que são interessadas em fazer essa trajetória. Qual que seria o investimento, né? Em que a pessoa que é interessado, por exemplo, em fazer essa migração ou em se certificar, qual que é o investimento que ele tem que fazer? Pensando assim em trabalho e também até no investimento financeiro mesmo. Essas certificações, elas são caras? Como que funciona isso aí? Os preços também variam de acordo com o peso que a certificação tem no mercado. Eu trouxe aqui para vocês a NASMA. A NASMA, essa daqui é uma edição antiga, a 6ª edição. Eles não sei qual a edição que eles estão atualmente. Essa organização, ela é muito reconhecida aqui nos Estados Unidos. E se eu não estiver errado, eu acho que o certificado dela deve estar em torno de uns
500 a 600, depende do nível, porque também dentro do curso de personal training você também vai subindo. Personal trainer, depois você vem para master, isso aí você vai subindo conforme vai tirando os certificados. Mas o básico dessa organização deve estar mais ou menos neste valor. Mas tem certificação de $100, $50, novamente. O que eu instruo os meus mentorados qual é o nicho, qual que é o público que você quer trabalhar para poder direcionar o melhor certificado para cada um. O André mencionou aí que ele tirou um certificado na parte de ciclismo, então talvez esse não seja tão interessante para ele, mas um outro certificado dentro da área que ele trabalha seria mais interessante, talvez mais caro ou às vezes mais barato. Isso vai depender muito do público que o profissional quer trabalhar, né? Tem várias opções. E qual que são as opções, assim, as principais instituições que as pessoas geralmente fazem esse credenciamento de personal trainer? Você mencionou essa organização que é famosa. Uhum. A gente sabe do Colégio Americano de Medicina do Esporte, que também oferece, mas tem várias, né? Quais que seriam? São várias, são assim, quando eu falo várias, são muitas mesmo. Eu acho que as pessoas não têm nem noção da quantidade que é. Isso varia valores e também em relação a provas. Essa prova aqui da NASMA, ela é 350 questões, você tem que acertar 75%. Quando eu fiz, era num local privado. Tem outras que o certificado você faz online. Então, assim, varia muito, novamente, do peso que ela tem dentro do mercado. Mas tem muitas. Tem a ACE, tem uma que é específica para quem gosta de levantamento de peso, powerlifting. Então, assim, depende bastante. Eu mencionei essa porque essa é a mais reconhecida quando as academias ou as companhias, agora está muito em alta também as companhias contratarem profissionais, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também. Quando elas vão contratar, normalmente elas pedem o certificado dessa daqui. Então, na atualidade, essa daqui está tendo um peso maior dentro da indústria americana. A outra que você mencionou, a Kleber, ela também é muito reconhecida na Europa também, além do Brasil, Espanha. O pessoal da Espanha gosta muito de tirar ela, o pessoal do Canadá também gosta de ter esse certificado também da Associação de Medicina. Você começou a comentar e falou um pouco das companhias, né, que estão chamando a atenção, né, se interessando aí pela presença dos personal trainers. E a minha pergunta vai sobre mercado de trabalho, ou seja, uma vez, digamos, certificado, pronto, o personal precisa construir, digamos, a sua cartela de clientes, né, ter quem atender, ter onde trabalhar. Então, como que é o mercado? É claro que os Estados Unidos é muito grande, mas na sua região, pela sua vivência, pela sua experiência, como que é o mercado aí na sua região? Assim, as pessoas procuram muito por personal trainers, a remuneração é uma remuneração interessante, boa, faixa de valores, como que funciona? Então tá, vamos lá. Deixa eu só voltar um pouquinho aí na pergunta que o Kleber mencionou aí a respeito de como fazer, né? A partir do momento que o profissional decide do que ele quer trabalhar, se é com crianças, se é com mulheres, eu oriento qual o certificado que vai tirar. Então vamos supor que ele tirou um certificado da NESMA. A partir do momento que ele tirou esse certificado, vai depender muito se ele quer trabalhar autônomo, né? Assim que a gente fala no Brasil, self-employed, né? Ou se ele quer trabalhar para uma empresa, ou se ele quer trabalhar em alguma academia, mas não sendo contratado pela academia, porque tem várias opções. Aí, a partir daí, tem alguns documentos administrativos que o profissional tem que ter, mas vai depender da área que ele quer trabalhar. Eu trabalho como self-employed, então eu tenho minha empresa, então eu tenho documentos como eu tenho que prestar conta de impostos, eu tenho que ter seguro, eu tenho que ter registro de uma empresa, coisas assim. Em relação ao que o André perguntou em relação ao mercado, gente, o mercado aqui, sempre quando eu falo, que eu comento, que eu falo nas redes sociais, é surreal. Tudo que eu falar para vocês vai além da imaginação de vocês. A procura é muito, muito, muito grande. Eu trabalho
um público que é mais elite. Então, eles não economizam com personal trainers, eles têm a consciência, eu acho que isso também faz um pouco parte da cultura, que educação física, exercício não é estética, é saúde. Então, isso valoriza muito o meu trabalho. Por isso que eu nunca paro de estudar, eu estou sempre estudando, estou sempre fazendo meu Continuing Education, porque eu sei que eles valorizam o meu trabalho, e quanto mais eu vou crescendo nessa área, mais eu posso ser bem remunerada. Eu mencionei em relação às companhias, porque recentemente eu tenho visto várias companhias nas redes de emprego, várias companhias, quando eu falo companhias multinacionais, procurando personal trainers para poder dar sessões durante horários vagos dos clientes. Cursos de sessões de abdominais, postura, stretching, né, o alongamento. São sessões que o personal fica disponível dentro da empresa para poder estar dando assistência para os funcionários da empresa. O que eu acho super interessante isso também. Uhum. E assim, ainda sobre a formação, né, você já comentou uma vez comigo que tem várias maneiras de você... Assim como tem várias instituições que oferecem, com preços diferentes e com reputação diferente, o processo de obtenção dessas certificações também é diferente. Como é que é? Assim, a pessoa faz só uma prova, tem que assistir aula. Como é que é? Como é que você acha que funciona as mais frequentes, né? Então, principalmente depois do Covid, né? Então, muita coisa ficou praticamente somente online. Mas ainda existe algumas organizações que eles ainda optam o aluno fazer a prova ou estar presencial. Então, existem algumas escolas. Eu tive a chance de ficar na escola, de estudar numa escola por um período até mais do que a escola oferecia, porque eu realmente queria imergir dentro do conteúdo, levando em consideração que eu não tive a faculdade que vocês tiveram. Mas tem tanta opção de escola, para você ir para a escola, você estudar com professores e colocar a mão na massa e tudo isso, não é como uma faculdade, apesar de existir também a faculdade de educação física aqui, mas também tem a opção de você estudar sozinho, quem é autodidático aí é super tranquilo, o material vem bem explicativo, vem material também de teste, né, as provas, simulação das provas, tem DVDs, hoje em dia já é tudo digital, né, mas vinham os DVDs para poder assistir, enfim, tem várias formas que pode ser adquirido aí, fazer o curso e tudo isso. A partir do momento que você tira o curso, tem organizações que você somente tira o curso e pronto. Outras exigem para você manter o seu certificado os créditos, né? A gente chama de CEU, Credit Education Unit, que a gente vai acumulando os créditos para poder renovar o certificado, e a cada 2 anos o certificado é renovado. O que também é muito legal, porque vocês aí se formam e acabou, né? Acabou, Quem Mas quer assim, estudar, estuda, só quem pra não quer... gente, pra quem tá nos ouvindo, assim, ter claro, né? Quer dizer, a gente tá falando de uma pessoa que tá querendo se diferenciar no mercado. Mas se Sim, a pessoa não quiser fazer nada disso e mesmo assim entregar um cartãozinho de personal trainer, tá liberado. Ela pode tá fazer isso. liberado, exatamente. Da noite pro dia, você imprime ali mesmo e ali mesmo você já tem o seu cartãozinho, da noite por dia, como eu estou falando, assim mesmo. E pode também treinar se você encontrar cliente, você pode treinar sem certificado. Entendi. Então, e aí a gente entra numa questão que é uma questão que muita gente que tem fora do ambiente do mercado de trabalho, fitness e educação física, sempre quando a gente vê, né, o brasileiro é um povo que ganhou o mundo aí migrando para vários países, e sempre uma coisa que o brasileiro coloca, né, quando ele vai para fora, é essa adaptação a uma nova cultura, a cultura de um outro país. E aí a gente quer saber do ponto de vista do trabalho do personal trainer, como que funciona assim você atender, né, pessoas de uma cultura totalmente diferente da nossa, né? Acho que o brasileiro tem muito essa coisa às vezes de
não sei se de caloroso, do toque, e como que isso funciona? Porque o fitness, tudo bem, é uma área um pouco mais física, mas como que funciona dessa questão cultural? Como que é atender o pessoal aí dos Estados Unidos? Nossa, eu tô aqui sorrindo sozinha, porque você já sabe que vai vir coisa interessante por aí. Tudo nosso é abraçar, né? Tudo nosso Só te contar, antes de você falar, Fernando, uma história que eu vivi quando eu estava trabalhando na Espanha como professor visitante. A minha filha frequentava uma escola espanhola e ela falou um dia pra gente assim, que a professora era ótima, mas que a professora esquecia de dar beijo nas crianças. Uau! Mais ou menos isso. Vamos lá. Bom, essa coisa de personal trainer é muito particular, gente. Assim, eu sempre falo assim, não é todo mundo forma, mas não são todos que são feitos para a sala de musculação. E vocês, como profissionais, também vocês sabem disso. Tem pessoas que vão ser sei lá, vão trabalhar na recepção da academia e tá tudo bem, tem gente que vai dar aula. Eu acho que parte assim, do ponto que realmente é o que você quer, realmente é o que você gosta, você meio que vai se entregar na profissão, né? Eu tenho o privilégio de morar próximo a Nova York, então os meus clientes vivem mais na área de Nova York mesmo. E a minha personalidade, ela atrai muito. Então, eu também tenho o privilégio de ter pessoas que eu adaptei ao meu sistema. Então, com o tempo, a gente acaba virando um pouquinho de psicólogo, terapeuta, né? Então, tem aquelas pessoas que eu chego e realmente eu dou abraço, eu cumprimento mais carinhosamente. Tem aquelas pessoas que é só good morning and that's it. Não tem muita conversa. Mas em relação à cultura aí, nós brasileiros, nós temos uma facilidade muito grande de se adaptar. Nós somos os verdadeiros camaleões, né? Em qualquer lugar que nos jogar, a gente se adapta. Eu acho que se a pessoa estiver aberta, gosta da profissão, ama a profissão, ela vai se adaptando e vai moldando os seus clientes de acordo com a sua personalidade, sua forma de trabalhar, seu estilo. Mas é muito legal. O meu público é muito legal. É um público que ele é bem fechado, mas a partir do momento que quebra essa barreira, eles são muito abertos. Então, assim, eu tenho realmente o privilégio de ter uma clientela muito boa. Respondi a sua pergunta aí, André? Ficou alguma coisa? Eu ia perguntar, Fernanda, não tanto sobre a relação com os clientes. Sim. Porque eu acho que no seu caso, até se você puder comentar também sobre isso, você atende preferencialmente na casa das pessoas, né? Isso. Mas as pessoas que trabalham em academias, como é que é a relação habitual do personal trainer com as academias americanas? Porque, inclusive, no Brasil, a gente está vivendo agora uma discussão política, porque existe um projeto de lei Tem acompanhado. Que está tentando impedir as taxas de personal trainer que as academias cobram. Nos Estados Unidos, existe uma coisa parecida? É muito diversificado, tem academia que cobra, tem academia que não cobra, qualquer um pode chegar lá e atender. Como é que funciona? Então tá, vamos lá. Na academia, então, nós temos as franquias, né? Eu não sei se vocês têm alguma franquia aí, eu não sei como é que funciona a parte de academia, faz muitos anos já que eu estou aqui. Eu vou dar um exemplo como a Planet Fitness. A Planet Fitness é uma rede de academias e ela trabalha debaixo de uma franquia. E essas empresas assim, essas multinacionais, McDonald's e todas essas franquias, eles têm um regulamento. Então, tudo vai... O que serve para uma serve para todas e tem aqueles regulamentos. E tem as academias que são particular. A Fernanda é dona de uma academia. As franquias, como ela já vem com o regulamento, normalmente ela já tem os personagens trainers contratados pela academia. Se eu quiser trabalhar na Planet, eu tenho que prestar o serviço para a empresa. Eu não posso trabalhar como self-employed dentro de uma franquia. Uma academia particular, o Kleber tem uma academia, então vai negociar, eu vou negociar com o Kleber. Aí, a parte se o Kleber quer que eu trabalhe lá, se não quer, o que vai ser cobrado, se é comissão. Normalmente é cobrado e eu acho muito justo cobrar. Eu ganho muito bem, obrigada. E assim, o dono da academia tem um gasto muito alto. Vou dar um exemplo de um CrossFit.
uma sala pequena de CrossFit varia aí entre, só a sala, sem os equipments, varia aí entre em torno de 7 a 12 mil dólares só do aluguel, sem contar com todas as outras despesas que essa academia, que esse lugar de treinamento, whatever, tem. Não concordo com essa parte dos personal trainers chegar e fazer, mas cada lugar é cada lugar. Se eu quero treinar em alguma academia, eu tenho um bom relacionamento com os donos e até algumas franquias também, que eu já fiz no meu nome. Então, às vezes, e além de tudo, eu já sou profissional. Então, devido eu trazer já o título de IFBB e já está no mercado há muito tempo, às vezes os próprios donos me convidam, você não quer trazer o seu cliente para treinar aqui? Você não quer trazer... então, assim, isso é muito negociável, tá? Mas eu concordo realmente das academias, porque eu sei o custo que é. Eu sei que realmente... E o personal trainer tira um valor livre. Se ele não tiver certificado, se ele não tiver uma companhia, ele está tirando livre. Gente, um personal trainer cobra aí 100, 150, ele não tem despesa nenhuma, a não ser da gasolina que ele dirigiu até a academia. Então, assim, uma coisa que... Quando é empresa como eu tenho as despesas de imposto. Mas se for um profissional que nem o certificado tirou, ele não teve nenhum custo do certificado. Então, assim, eu acho que cada caso é um caso, mas levando em consideração isso daí, tem mercado para os dois lados. Tem também profissionais que preferem. Eu posso trazer na sua academia, eu te dou tanto por cento. Então, assim, é tudo bem negociado. Eu já vi de todas as formas aqui. Eu já vi pessoas abrirem as portas e pessoas também cobrar valores, taxas, porcentagem, enfim. A gente, aqui no Brasil, a gente tem algumas feiras, né, de atividade física, mercado, equipamentos, fitness, etc. E a gente se inspira ou bebe muito do mercado norte-americano, né, no quesito de inovações, novos equipamentos, tecnologias, ou mesmo formatos de aula. E a gente queria saber de você que está aí, né, vendo aí tudo ao vivo, o que você tem visto de tendências? Tem muita novidade, tem muita aula coletiva nova que surge, enfim, na própria forma de atender do personal. Tem alguma coisa que vocês estão fazendo aí que está muito na frente do que a gente tem feito aqui? Como é que é? Tem duas coisas que eu observei há pouco tempo, na verdade 3. Uma foi da companhia, que já está já um pouquinho já adiantado, já aconteceu já, eu acho que foi um pouco, logo depois quando o pessoal começou a voltar a trabalhar nos offices. Uma coisa que eu acho super interessante, que chamou muito a minha atenção, são eu não sei como que eu colocaria esse tipo de aula, mas... Para mim, funciona como um circuito, como um CrossFit mesmo, para crianças. Gente, é sensacional. Eu fico assim, encantada de ver. E quando eu falo crianças, 2, 3 anos. E são pezinhos, são atividades, sabe, bem interessantes. São aulas mesmo, como a gente tem no CrossFit. E já tem uma empresa, também uma franquia. Se eu quiser, eu posso abrir uma academia como essa, que se chama... Strong Kids, ou Kids Strong, algo assim. Mas, assim, eu acho bem interessante, está uma tendência muito forte que eu tenho visto, muita gente investindo isso nas crianças. Os meus clientes já investem nos filhos, já. Muitos dos filhos eu preparei para poder ir para o college, trabalhei junto com outros profissionais, por exemplo, são jovens que jogam basquetebol. Eu trabalho junto com os coaches para poder preparar para eles pegarem bolsa na universidade. Então, os meus clientes já estavam investindo, eu já vejo bastante gente investindo, mas agora está surgindo esses tipos de academia. Eu tive o privilégio de ir num demo de um equipment novo. Eu não vou me arriscar a explicar, porque eu achei ele um tanto quanto complexo, ainda estou estudando ainda. Que trabalha com pessoas que fazem esporte e trabalha com o sistema negativo, né? Do eccentric. Então, assim, ele parece o TRX,
Mas eu também acho que vai ser porque os americanos gostam muito de novidade. Eu acho que vai ser uma tendência nova. Como eu falei, tive o privilégio de participar do demo. Estou estudando aí para poder aprender um pouquinho mais, para poder ver. E como ele é portátil também, ele é bem interessante. Se você quiser, eu posso passar para vocês aí o nome depois, para vocês adicionar aí nas informações para o pessoal pesquisar. Sim, nas descrições do vídeo, né? Uhum. E assim, o Fernando, até para a gente talvez já ir caminhando aqui para o fim, você além de ter uma atuação já de muitos anos, né, como personal trainer nos Estados Unidos, você também tem oferecido, mais recentemente, um serviço de mentoria. Você até mencionou que você tem pessoas brasileiras que são, basicamente, você ajuda trabalhadores brasileiros que querem ingressar no mercado americano. Como é que é? Conta pra gente como é que é esse serviço, como é que funciona. Então, eu já venho trabalhando aí no mercado da indústria fitness vai fazer 14 anos agora. E eu vi a necessidade, mencionei com você aí também, Kleber, offline, que tá desaparecendo a mão de obra mesmo, assim, ter pessoas para poder estar lá acompanhando, vendo, pegando. Tá acontecendo muito também nas academias eles contratar, porque como é muito fácil você tirar certificado, então eles contratam pessoas, jovens que estão saindo da high school, que ainda não tem, não sabe aonde que vai trabalhar, então esses jovens tiram certificado rápido, então são adolescentes trabalhando dentro de academias, com pouquíssimo conhecimento, nem experiência, nem de vida e nem de mercado. E eu vi a necessidade que o mercado está tendo, assim, sede mesmo, assim, como eu mencionei no início da nossa conversa, a procura é muito grande, assim, é surreal de grande. Então, eu vi que eu poderia estar ajudando aí esses profissionais a entrar dentro do mercado americano. Então, nós criamos a mentoria aí para personal trainers, nutricionistas e fisioterapeutas, onde eu ajudo eles saírem do que normalmente quando os brasileiros chegam aqui, eles cobram entre 20 a $75 a sessão, enquanto que dentro do mercado americano varia aí entre 150, 280, $300 a sessão aula. Então, para você... Desculpa. Pode falar. Não, pode falar. Com isso, assim, a gente está ajudando o pessoal a encontrar esse público, né? Porque o público tem, e a procura está muito grande. Muito bom. E para você que está assistindo a gente, né, ouvindo a gente, ficou interessado, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo do YouTube todos os contatos da Fernanda e do Spotify também, né, onde nós vinculamos aqui o nosso episódio do Educação Física SA, para você que estiver interessada, clicar e entrar em contato diretamente com ela para saber mais, enfim, sobre esse serviço, essa possibilidade, né, para quem está aí buscando novos mercados. É isso aí. Pô, Fernanda, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade de conversar com a gente e por meio de nós, né, com a nossa audiência, esclarecendo tantas coisas sobre o mercado de trabalho americano que a gente considera que é algo que existe muita curiosidade no Brasil e também muitos mitos, né? Porque a gente fala sem conhecer. Então, ter conversado com você foi uma oportunidade da gente começar a derrubar alguns desses mitos e começar a entender um pouco melhor como é que de fato a coisa funciona. E um super obrigado. E a gente vai deixar aí, pessoal, na descrição do episódio, conforme o André já antecipou, os links para você entrar em contato com a Fernanda. É Fernanda Rodrigues IFBB Pro, lá no Instagram, onde você pode encontrar mais informações e curiosidades sobre o mercado fitness americano e sobre os serviços que ela também ajuda os brasileiros que estão querendo chegar lá. E o episódio de hoje vai estar disponível, como você sabe, no Spotify e no YouTube. E se você tiver alguma pergunta sobre o assunto, pode deixar nos comentários e a gente segue essa conversa lá no Spotify, no YouTube e também no Instagram. Ótima semana de trabalho para vocês. Sobe o som. Educação Física SA, um podcast sobre trabalho, carreira e negócios, com André Schettino e Kleber Dias.